Olá, seres da noite! Hoje, então, para mais um vídeo do Como Seria, e o nosso alvo é o Drácula, a história não contada, ou o Drácula Untold. Para isso, então, nós vamos usar nossa antiga fórmula secreta, que é, eu vou falar 3 ideias, perguntei aí algumas inteligências artificiais por mais 3 ideias, e eu pedi para vocês também me falarem aí algumas das ideias, e as mais interessantes, ou todas se couberem no vídeo, serão colocadas aí no finalzinho. Então essa é a minha fórmula secreta, não contem pra ninguém, tá bom? Por que eu faço isso? Porque eu não quero fazer uma fanfic gigante falando que só a minha ideia está certa, ou só tem um roteiro possível, e sim abrir possibilidades, porque eu acho que fica mais legal. Também dá um grande exercício de criatividade para todo mundo. Para que tem gente que já tem gente aí dos inscritos que fala que gosta de escrever, tem possivelmente aí pessoas que gostam de RPG e de exercitar a criatividade como um todo. E fica então este exercício bem legal. Mas antes de nós entrarmos de cabeça neste mundo vampiresco, gostaria de então de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem. Para quem puder se tornar membro por apenas R$2 para ajudar o canal e ter alguns benefícios, agradeceria demais. Mais sobre isso lá no finalzinho do vídeo, tem um pedido aí para vocês, doação direta e tudo mais. Para quem ainda não for inscrito, peço a inscrição, mas que todo mundo me acompanhe aí, vá até o final para ver esse bando de maluquice que foi colocado aí. Então, bora! Só para deixar claro, eu gravo esse segmento antes e depois eu vou postar lá perguntando para vocês a opinião, tá? Para ninguém achar que eu tô roubando as ideias. O primeiro de todos as continuações que eu acho que seria a mais lógica possível, que seria nos tempos modernos, onde o Vampiro Mestre convocaria então o Drácula para finalmente dar continuidade ao plano dele, que deu início ali a basicamente uma centena de anos atrás. Assim, vamos ser bem clássico, vamos ser bem clichêzão aqui. O Vampiro Mestre sequestraria a amada dele, a Mina, né? Sequestraria a Mina para poder forçar a mão do Drácula nesse jogo de imortais. Que jogo de imortais é esse? Para mim, ficaria muito mais interessante ser alguma outra ameaça vampírica. Então ter aí um grupo de vampiros num conflito de milhares de anos e do qual o Drácula teria alguma importância. Pode ser, para gente afundar mais ainda no clichê, pode ser que o Drácula seja o escolhido, que ele seja de uma linhagem antiga que deu origem, sei lá, aos vampiros. Tipo, ele foi o primeiro, o tataravô dele foi o primeiro vampiro, mas que antes de se tornar vampiro teve o Drácula, e aí a linhagem do Peste passou, e aí agora ele é o escolhido dos vampiros. Vamos ser bem clichê, bem clássico nessa, para continuar essa história do Drácula Untold. Então essa é a primeira linha de pensamento. Possivelmente o Drácula nesse daí teria uma escolha moral para ser feita aqui. Ou ele continuaria como um vampirão, o seguidor da profecia, ou ele continuaria com a amada dele e se tornaria mortal. Eu acho que teria uma boa dicotomia entre esses dois. E se eu fosse um roteirista ali, que eu não sou, eu colocaria um final aberto. Ele, na hora da escolha, corta para preto, próximo lá, Drácula Untold 3, a profecia. Hollywood, contrata eu. A minha segunda ideia é de já meter o pé na jaca e botar a coisa pra cima. Porque no primeiro filme tem uma grande possibilidade que o Vampiro Mestre tenha sido feita pelo demônio, pelo tinhoso, Satã. Então eu acho que seria interessante trazer este elemento de volta pra trama de uma forma mais concreta. Aquele negócio, falou que foi o demônio que fez, vir no segundo com o pé na jaca e já trazer o capeta de volta. Porque a Universal, o Drácula Untold é da Universal. E a Universal ama um Drácula encapetado. O do Van Helsing é do capeta. O Untold é do capeta. Tem mais um, acho que tem mais algum que eu acho também que eles fazem ligação com o satanismo de alguma forma. É uma maravilha. Creio eu que seja tudo uma influência do Nosferatu de 22, que lá ele é filhos da semente de Belial. Eu acho que isso entrou na mente da Universal para sempre. E então o Vampiro Mestre
seria interessante, porque o Vampiro Mestre, então, ele pararia de ser meio que um arquétipo de vilão, quebraria a expectativa sobre ele, para trazer ele, então, tipo, ele é mau, mas ele é um mal necessário. Ele, tipo, eu sou um vampirão, mal, tal, mas eu faço tudo isso porque eu estou a combater o capeta, né? Então você traz aí uma coisa meio anti-herói, um pouco aí Hellblazer antigo, que ficaria até que interessante. Então nós teríamos o Drácula, o Vlad, como ele é chamado, o Drácula um pouco relutante de início, falar, não vou me unir a você é um, né, besta, mas aí quando começa a descobrir onde está, vai ter então que enfrentar as forças demoníacas, o que é interessante porque dá para ter então um nível moral diferente, né? O primeiro filme ele traz a ideia dos otomanos, tal, que é um pouco mais desumanizados por causa do líder dele que fica um tanto desumanizado, mas aqui eu acho que teria então uma total aniquilação da humanização para com os inimigos, levando eles para o meio sobrenatural na forma de demoninhos. Trazer essa e dá para ter uma grande batalha em grande escala com essas forças malignas, com o Vlad ali demonstrando todos aqueles super ultra mega poderes. Então essa segunda parte aí eu acho que seria essa coisa e daria para fazer até uma duologia, né? Um que ele começaria o conflito, no segundo que ele terminaria um conflito. Dá para fazer dois filmes aí, ou um filme bem longo sobre isso. Eu acho que 2 filmes ficaria até melhor. Uma trilogia, não acho. Trilogia seria tipo total, né? O Untold. Aí seria tipo o parte 1 e parte 2, as partes finais. Eu sei que não é normal de fazer isso em Hollywood, em nenhum outro meio, mas fazer o quê? É como eu imaginaria. E a terceira ideia que eu teria é fazer uma não sequência, né? Não contar a vida prévia do Vlad como empalador, nada disso. E sim, porque o filme ele vai pular de 1500, 1600, 1000 e pouco ali, na época do Vlad, até tempos modernos, 2000 cacetada. Então nós temos aí 700 anos de vazio, nada. O que pode ser muito bem explorado, o que dá para colocar no personagem muito mais desenvolvimento sem precisar prosseguir na história de verdade. É igual os 5 ou 6 filmes que tem do Escorpião Rei. Sim, tem filme pra caramba do Escorpião Rei. O personagem fica maior, vamos colocar assim, mas nunca progride, porque o final dele sempre é ditado já pelo que já aconteceu. Então eu acho que é um jeito interessante de se colocar alguma outra coisa, porque a gente vê o Drácula, o Vlad, contra os otomanos. Essa coisa do Vampiro Mestre, e tem uma cena deletada da Baba Yaga. Talvez ele pudesse ter algum confronto entre outros seres sobrenaturais, podia trazer aí a Baba Yaga ou bruxas para o contexto. Poderíamos trazer lobisomens para o contexto, ou até mesmo outros clãs de vampiro. Eu acho que seria interessante, então, ver uma guerra, ou um conflito, um embate entre essas criaturas mitológicas, míticas, para ver o que acontece. Trazer, então, como ele lidaria com outros seres sobrenaturais, ele como um vampiro, ganhando então a paz de espírito que nós vemos ele lá no final, porque lá no final a gente vê ele com uma total paz de espírito, sei lá, quem sabe um Drácula muito mais poderoso. Mas como é que ele vai chegar até lá? Será que lá, a partir do momento que ele é ressuscitado até o final, ele já ganhou aquela paz de espírito? Ou se aquela paz de espírito não é decorrente de outras coisas que ele sofreu? Eu acho que é interessante explorar também um pouco mais disso, e por que não colocar alguns outros conflitos no caminho do colocador de estaca, do estacador. As reais, ela gera as ideias mais insanas possível. Começar com a que eu falei, gente, tá. Eu acho que ele confundiu Drácula com o Van Helsing, e aí ou deu boi na linha. Que ele deu a ideia que o Drácula descobriria algum tipo de grande conspiração envolvendo a igreja, né? Então ele envolveria essa igreja ali, tipo, uma grande conspiração. Eu acho que ficaria algo entre Código da Vinci, A Lenda do Tesouro e Van Helsing. Coloca esses 3 filmes juntos e daria a ideia. Eu acho interessante colocar então em perspectiva que isso, né, porque a fé é muito importante
pro vampirismo, ou como vampiros lidam com fé, como os vampiros lidam com as ordens sagradas, contra este bem, ou contra este inimigo que alguns veem como totalmente bem, algumas vezes eles são meio cinza e às vezes são malignos mesmo. Então poderia ser algo interessante, porque ele é uma criatura, na minha opinião, má por natureza, ele é um monstro por dentro, mas que pode ser bom. É meio que Partanux do Skyrim. Ele nasceu mal, mas controla a sua natureza. Eu acho que é mais ou menos por aí a linha deste Drácula. Ele é um monstro, mas que se controla. E aí os humanos, né, que deveriam ser bons, são monstros e querem caçar a tudo e a todos só porque não são humanos. Então tem toda uma grande conspiração contra as outras criaturas. É um plot que pode ser, assim, ou ele é muito inteligente, ou ele vai ser paspalhão. É assim, não tem o meio termo. Ou ele é muito bem entregue, ou não é. Então, não é o que eu imaginaria de um Drácula, mas é aquela ideia tão estranha que quando eu bati o olho eu falei, eu quero falar dessa. Um que eu achei interessante, porque o Drácula lá, no finalzinho, ele é demonstrado que ele consegue ficar na luz do sol, tal, assim como o Vampiro Mestre. Talvez seja por poder, que eles fiquem mais fortes, fiquem um pouco mais resistentes. Lá, a série Entrevista com o Vampiro, pode ser isso. Ou pode ser que a ideia a segunda ideia que eu trouxe aqui para vocês é que ele estaria então numa cruzada pessoal em busca de artefatos, em busca de relíquias, em busca de mágica, para poder não necessariamente tirar dele o vampirismo, mas para quem sabe salvar a alma dele, salvar o seu ser, né? Ver, ou quem sabe até mesmo limpar de si o vampirismo, porque ele faz isso numa questão de desespero. É interessante porque ele é um herói trágico e quem sabe um vilão trágico, depende muito, dá para você colocar ele como um total vilão. É uma curva errada pro Vlad e ele vira vilão. Isso que eu acho que ele se torna um protagonista tão interessante. E depois disso, ok, então a gente vai para essa vertente que ele ficaria em busca desse acúmulo de riquezas. Por isso que ele se torna tão forte, tão poderoso, que ele vai em busca desse daí. Só que ele se perde meio que no personagem, até que vai numa grande cruzada para conseguir essas relíquias. E relíquias as quais, então, começam a dar para ele algumas habilidades, como andar no sol, entre outras, e ele consegue então parte da sua humanidade de volta, mas sem nunca conseguir realmente uma cura, sendo um vampiro, mas com parcialmente, pelo menos, ali algum tipo de ideia. E quem sabe a mina seja o seu último pilar para conseguir se restaurar como humano, dando então para aquela última cena do Untold todo um significado. Ele não está feliz somente por ter reencontrado o amor dele, mas sim está feliz porque ele finalmente vai conseguir se livrar disso. E nós veremos então a briga dele para conseguir trazer de volta essas relíquias, esse artefato, essa busca, essa magia dentro dele. Tudo muito bonito, essas duas últimas foram bem, né, bem, tipo, mais bonitinhas, tal, sei lá o que. Vamos engrossar pro Dark aí. A última que eu trouxe aqui, que na verdade que eu acho que é a melhor de todas que é sugerido, que foi que o Drácula, ele transformaria várias pessoas, ele meio que se perderia no personagem, vamos colocar assim, se deixaria levar por isso. Ele transformaria vários outros vampiros, figuras importantes como Elizabeth Bathory, Carmilla, até mesmo Nosferatu, dando origem a outros tipos de vampiro, dando origem a outras ideias, né? Então ele seria meio que o pai do vampirismo moderno, que seria um jeito alegórico de colocar o vampirismo em si, né? A literatura do vampirismo, como eles são na mídia, na grande mídia, na pequena mídia, todos os tipos de mídia, sejam eles jogos, cinema, literatura, séries, mangás, animes, cada um vai ter uma interpretação e ele meio que seria esse ponto focal, que na verdade o Drácula é de começar a esparramar a ideia do vampirismo. Eu achei bem interessante essa ideia, bem poética, e que na verdade teria uma rebelião entre os seus. A Bathory se tornaria então obcecada com o poder
e entraria num grande conflito entre vampiros. E vocês sabem como eu gosto de conflito entre vampiros. Eu acho que vampiro, melhor inimigo de vampiro para mim não é lobisomem, não é humano, são os outros vampiros. Eu acho que dá sempre mais graça ver vampiro contra vampiro, a violência entre eles. Eu acho sempre muito legal. E o que daria um ótimo contexto. Claro que, de novo, a gente tem que sempre acabar na coisa ali do Drácula mais humano, buscando pela sua amada, né, um pouco mais concentrado, que talvez fosse este conflito super sangrento entre os dele que deu para entender que falar melhor não ficar espalhando maldição por aí. Ok? Ó, gente, isso aqui é um recado para quem já for um tempinho do canal, tá? Se você for novo aqui, tudo bem, só deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, tá? Se quiser ouvir, bem, se não, mas eu acho que para quem for já no tempo do canal, eu gostaria que ouvisse mais. Um vídeo meu aí deu um grande problema, que é o vídeo da Abigail, que ele tá com algum problema, tá? O YouTube não tá me dizendo qual é o problema, ele tá com coisa limitada, ele tá com recursos limitados de propagação e tal. É um vídeo que eu coloquei muito esforço, é um tipo que eu Entenda Tudo Sobre, que eu fiz sobre Anjos da Noite, e tô passando para outra série de vampiro, que é uma coisa que muitos de vocês pedem e que eu sempre quis fazer também. Porém, eu tô percebendo que cada vez mais que eu saio de Anjos da Noite, tanto o algoritmo às vezes, ou às vezes também o próprio YouTube não entrega, ou fica restringindo os meus vídeos por vários motivos. Já nem usei vídeo naquele lá, porque eu sabia que ia dar algum problema, mas deu problema. Por que tudo isso? Eu peço então para quem puder, para quem tiver aí a condição de que se torne membro do canal. Planos aí a partir de R$2 é para apoio do canal, tá? Para que o canal possa continuar, para que eu possa continuar fazendo vídeos aí para vocês. Para quem puder, tem planos um pouco maiores, e conforme o canal cresce, eu vou poder então dar para vocês mais e mais benefícios do canal. Então, quanto mais de vocês conseguirem aí isso, vai me ajudar, e também tira essa preocupação minha que eu fiquei aí com esse bendito vídeo, que não vou tirar do ar, não vou nada mais, quer dizer, pode ser até que o vídeo saia do ar, devido a problemas aí com um monte de coisa que pode acontecer. É preferível tirar alguns vídeos do que ficar com ele e dar strike, tá? Então é só um pedido aí realmente para vocês. Para quem puder, muito obrigado. Para quem não puder, tá tudo certo. Eu vou continuar sempre postando vídeos, mas aí dando aquele like, comentário, compartilhando, me ajuda demais, 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 tá bom? Então agradeço, beijo todo mundo aí, na próxima.